que estabelece a palavra profética que Deus me deu para vocês, antes de eu iniciar o tema, que é sob pressão, que é o que eu vou falar hoje com você, sob pressão. Mas antes disso, Provérbios 8:34 diz assim: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Quem me encontrar, encontrará a vida. Eu vou ler novamente. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada. Quem me encontrar, encontrará a vida. Eu sinto que Deus vai abrir portas nesse ano, portas que você não estava esperando, para que vocês possam visualizar toda a atividade do inimigo. Quando você está à porta, quando você espera às ombreiras, diante da entrada, onde Deus coloca você, Deus vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar como igreja, estou falando como igreja, as atividades do inimigo na sua cidade, onde você tem autoridade. Então levanta aí a sua antena espiritual, porque Deus vai mostrar para você, Deus vai mostrar para você as atividades escondidas antigamente, mas que não são mais escondidas, estão sendo expostas a vocês, filhos de Deus, amém? Bom, abrindo seus ouvidos a cada manhã, diga assim: eu abro os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque abrindo os seus ouvidos vocês serão ensinados e vocês serão instruídos. Sabe um costume que a Ju tem de manhã, e muitas vezes eu ouço junto com ela, se eu fico na cama ainda, quando ela vai se arrumar, ela põe muitas vezes a ministração da escola da Bíblia que nós temos, né, o Bible School, aqui é chamado Bible School, lá a gente chama escola da Bíblia, né, mas enquanto ela está se maquiando, arrumando lá de manhã, ela está ouvindo a escola da Bíblia. Então, pela manhã, abra os seus olhos para que você seja instruído e ensinado. Desenvolva esse tempo com o Senhor, naquilo que o inimigo quer frustrar. Veja bem, naquilo que o inimigo quer frustrar, eu estou falando para a igreja Just, e trazer conflito, naquilo que o inimigo quer frustrar e trazer conflito, creio que os propósitos de Deus permanecerão verdadeiros. Em outras palavras, ele vai querer frustrar, ele vai trazer a confusão, mas os propósitos de Deus não serão abalados, permanecerão verdadeiros. Então, Deus, eu vejo isso também, e eu vi isso quando eu estava escrevendo e colocando essa mensagem para vocês, a partir daquilo que o Espírito Santo estava falando para mim. Foi mais ou menos segunda-feira que eu escrevi isso aqui. Naquilo que o inimigo quer frustrar e trazer conflitos, creio que os propósitos de Deus permanecerão verdadeiros. E que Deus tem lugares estratégicos para alguns aqui. Creio que para entrar em lugares que não são esperados. Veja bem, talvez eles já sejam esperados para vocês, por vocês. Talvez você já esteja aqui em oração, buscando de Deus um fortalecimento, uma orientação, um discernimento correto para entrar em alguns lugares. Mas eles que estão lá, onde eles estão, não estão esperando a tua entrada. Pense bem nisso. Deus vai conduzir você em lugares não esperados, mas você vai preparado. Essa é a diferença. As pessoas não estão esperando, mas Deus está preparando você para entrar ali em autoridade. Onde o fogo tem sido apagado, olha só, e eu vou falar mais isso depois, mas onde o fogo tem sido apagado e coberto com cinzas, Deus quer ver você limpando as cinzas daqueles lugares onde havia fogo, porque ainda há alguma centelha ali, e você vai soprar para que esse fogo cresça e seja forte novamente. Então Deus vai usar esta igreja para soprar onde há cinzas e acender novo fogo no Espírito. Vocês têm uma parte para limpar e preparar o novo fogo de Deus na cidade de Ribeirão Preto, e muito mais, como nós já vimos aqui, amém? Então, o inimigo tem se escondido,
mas agora vai ser exposto. As portas serão abertas, um novo vento vai soprar para limpar as cinzas das fogueiras antigas e trazer a luz do fogo de Jesus nessa cidade. Eu creio muito nisso, tá? Eu creio que você é essa cura ambulante que vai andar pela cidade, levando Jesus, levando a palavra de Deus. Você é esta cura ambulante. Então, eu creio que essa igreja aqui, segundo uma palavra de Deus em Jeremias, não é em Jeremias, eu já vou ler, Neemias 3,16, segundo uma palavra de Deus em Neemias 3,16, creio que a igreja deve se tornar uma casa de heróis. Você fala, mas casa de heróis? Não, isso é bíblico. Olha aqui, Neemias 3,16, depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Sur, até defronte dos sepulcros de Davi, agora aqui, até onde o açude artificial e até a casa dos heróis, e casa dos heróis significa que o homem é forte, ou a mulher é forte, que o homem é corajoso, ou a mulher é corajosa, que o homem é valente, ou a mulher é valente, e é isso que Deus está levantando aqui. Eu não tenho dúvidas, a gente vê e a gente sente isso, tá bom? Então, nós vamos ver como nós levantamos heróis aqui, e você vai visualizar isso. Se você não estiver na linha de frente, você vai ajudar com que esses heróis cheguem lá, tá bom? Bom, dentro disso que a gente tem ouvido já aqui, em Jeremias 3, capítulo 3, no versículo 15, existe um versículo que eu já vi a Juliana usando várias vezes. Eu não sei se ela vai trazer isso amanhã, quando ela for ministrar para vocês, mas é uma ministração maravilhosa que eu já dei uma olhadinha, né? Ela já me ministrou um pouco. É amanhã que você ministra ou é hoje? É, falando de você. É amanhã, né? Tá bom. E esse versículo diz assim, Jeremias 3,15: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Os pastores que você tem visto aqui, e eu fico honrado por isso é maravilhoso, eles estão apacentando vocês com conhecimento e com inteligência. Nós não estamos aqui para iludir você emocionalmente, nós não estamos aqui para empolgar você nas suas emoções somente, nós estamos aqui para trazer aquilo que Deus nos deu e de graça a gente pode levar a vocês, com conhecimento e inteligência, tá bom? Isso é muito bom você usar como referência, porque eu sei que Deus vai usar a igreja do Senhor, a sua voz, como nós falamos aqui, para ser esse portal, para usar a força da sua voz para fazer muitas coisas. Agora, quais algumas perguntas que você precisa fazer? Como você recebe o que vem de Deus? Como você recebe o que vem de Deus? Você está recebendo muito de Deus aqui. Vai ser importante que você saiba como você vai receber isso, de coração fechado, com uma aberturinha assim, para entrar alguma coisinha, só o que eu quero, ou você vai escancarar, como já foi falado aqui, você vai rasgar o seu coração para receber tudo que o Espírito Santo tem para você. Segundo, como você prepara os planos que Deus vai colocar na sua cabeça nesses dias aqui. Deus está preparando planos para essa igreja, mas Deus também prepara para você. Deus quer que você planeje, que você se organize para alcançar as coisas que podem ser alcançadas através da sua vida. Então, por que eu falo isso? Porque algumas pessoas esperam que as coisas caiam do céu. Eu vou lá na igreja e daí Deus vai fazer. Não, você vai na igreja e Deus vai te ensinar como fazer. Faz toda a diferença, tá? Eu vou na igreja, e Deus vai dar estratégia lá, amém, e a gente vai seguindo aí, vai empurrando. Não, gente. A gente não vai levar a vida como é que é aquela música? Né? Deixa a vida me levar. Não, deixa o Espírito Santo me conduzir aonde eu tenho que ir. Fica melhor essa frase, tá bom? 3, você já parou para visualizar a formação da sua visão? Você já parou para imaginar onde você quer chegar? Eu quero me formar como médico. Você já se imaginou como médico? Você já se imaginou dentro de uma sala de cirurgia? Você já se imaginou consultando as pessoas no dia a dia? Porque se isso te apavora, vai fazer outra coisa.
Mas você tem que visualizar aquilo que Deus está colocando como visão na sua vida. Eu te dei um exemplo, você pode usar para onde você quiser. Outra coisa, a quem você vai apresentar esse plano que você visualizou? Peraí, tem que arrumar minha língua aqui, está difícil falar algumas palavras já. A quem você apresenta os seus planos, ou a sua visão? Aqui na igreja, você tem líderes que te ensinam com conhecimento e com inteligência, tá? Se alguém chega para mim e fala assim, eu sou multimilionário, eu tenho uma empresa, eu posso pensar duas coisas como pastor, falar, nossa, que dízimo, né, que a igreja vai ter, ou falar assim, como você investe esse dinheiro? Vai fazer toda a diferença, porque se ele não investir corretamente, ele não vai ser milionário por muito tempo, e se ele investir corretamente, ele vai ser feliz dentro da igreja, mas ele também vai ser feliz lá fora. Então, com quem você compartilha a sua visão? Tá? 5, e como você produz as coisas a partir desse plano? Você está vendo que tem muita coisa para eu e você fazermos? Acabou aquela história de você chegar na igreja e esperar uma palavra, e essa palavra vai transformar tudo em você, e você vai sair daqui felizes para sempre. Não é assim que funciona. Deus quer ver você trabalhando. O povo teve que pegar as suas mochilas, os seus camelos, toda a sua bagagem, sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, reclamar lá do outro lado, ser corrigido por Deus, mas para entrar na terra prometida, eles tiveram que trabalhar. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Deus espera isso de nós, tá bom? Acabou a minha introdução. Eu estava só introduzindo aqui com vocês, estava só preparando vocês para aquilo que eu creio que Deus tem para nós aqui, porque eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E a Just tem sido um motivo de muita alegria para nós. Nós usamos vocês, lá da Deus Primeiro, nós olhamos para a Just e nós aprendemos muito com vocês. Nós não estamos aqui só para ensinar, nós estamos aqui para receber e aprender. Então, eu quero que você entenda isso, tá? Agora, quando eu falei com o Marcelo, essa semana eu falei, Marcelo, eu tenho um tema, e o tema é sob pressão. Ele falou, tá bom, né? Não falou assim, ele usou outra voz. Tá bom, irmão. Igualzinho, né? Eu tô praticando. Mas o tema é sob pressão. E eu vou perguntar para você, quantos de vocês, não precisa levantar a mão se não quiser, tá? Quantos aqui estão passando por um tempo de pressão? Eu já levantei minha mão. Quantos aqui estão passando por um tempo de pressão? Você vai ver que se eu não linkar hoje, se eu não ligar isso hoje, eu ligo amanhã, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar isso hoje, eu peço para que vocês me avisem 10 minutos antes, mas vocês vão ver que esta mensagem aqui tem tudo a ver com o tema que nós estamos trabalhando. Tem tudo a ver, tá? Quantos de vocês passam por pressão? Eu imagino que a maioria das pessoas aqui, porque você e eu passamos por momentos de pressão, invariavelmente, quase todos os dias. De alguma forma, você vai expressar essa pressão, e eu quero que você saiba que Deus abençoa você, cuida de você, em cada um desses momentos de pressão. Você tem que crer nisso, e você tem que descansar nisso. A palavra de Deus é clara em 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz assim, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Deus sabe como conduzir você diante de qualquer pressão, tá? O outro lado disso e Ele reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, a pressão que você passa é comum para qualquer pessoa. Diga assim, a pressão que eu passo. Esse irmão aqui do meu lado também pode passar. Você que conhece um pouco da Bíblia, você que já ouviu falar de Elias, e se você não ouviu, corre em casa hoje à noite, corre atrás, tá? Nós temos o pastor Marcelo, que já veio ministrar aqui. Ele aceitou a Cristo mais ou menos no meados de 30 anos, e ele fala assim sempre para mim, puxa, quanto tempo eu perdi sem Deus,
Quanto tempo eu perdi sem Deus? E hoje esse homem corre atrás, ele diz assim, eu não quero mais perder o meu tempo, eu não quero deixar nada para trás. Ele lê a Bíblia pelo menos 2, 3 ou 4 vezes por ano. Ele inflaciona o mercado? Sim, ele inflaciona o mercado. Mas tudo bem, é um exemplo grande que nós poderíamos seguir, se nós também queremos ganhar esse tempo. Então, essa pressão é importante. Daí, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de Elias, e talvez você nem saiba quem é Elias na Bíblia. Então, corre atrás, vai buscar e vai conhecer. Então, este homem passou por um momento de muita pressão. Elias, um profeta de Deus, usado pelo Senhor, caminhava com Deus, ouvia a voz de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Uma palavra dele, os céus ouviam e acontecia na terra. Esse era o homem de Deus, Elias, um homem usado pelo Senhor. Daí, ele se encontrou sendo perseguido por Acabe e a rainha, qual era o nome dela mesmo? Jezabel, que você até ouviu aí uma novela esses dias, né, que terminou falando sobre isso. Então, Elias, nesse momento, ele correu e ele entrou numa depressão. Ele se escondeu, porque ele achava que ele era o único entre os profetas. Então, deixa eu ensinar algo para você. O que aconteceu com Elias? Elias, ele reclamou de Deus uma vez. Na primeira vez que ele reclamou, Deus atendeu ele com o quê? Com comida. Deus deu a ele a ração necessária, o nutrimento necessário para que ele sobrevivesse. E daí, na segunda vez que ele reclamou, acabou. Então, Deus sempre vai te dar uma chance para você reclamar. É claro, você fala, Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance. Deus é Deus e Ele vai agir como Ele quiser. Mas eu estou te falando que Deus sempre vai te dar uma chance, mas depois Ele vai puxar, vou usar cabresto aqui, tá? Nós não somos animais, mas Deus vai puxar o nosso cabresto aqui, tá? Para nos ensinar a lição que Ele quer nos ensinar. E aconteceu assim com Elias. Então, quando Elias foi reclamar novamente do Senhor, a gente vê que primeiro Deus, mais uma vez, ele deu ao profeta a refeição, e ele passou aqueles 40 dias sendo nutrido, sendo abençoado pelo Senhor, mas na segunda vez ele não teve mais o alimento, ele teve uma correção do Senhor. E o que mais aconteceu? Deus falou para Elias, você não vai poder sair por aí reclamando, você não vai sair por aí falando mal, então nós não podemos permitir que as pessoas às quais nós também somos responsáveis, porque Deus fez isso com Elias, nós não podemos permitir que as pessoas às quais Deus coloca na nossa mão para ajudarmos, saiam por aí sem um direcionamento. Você é responsável por dar direcionamento a muitas pessoas que estão ao seu redor. Assim como Deus deu a Elias, Deus vai dar a você. Assim como Deus deu a Elias, Deus vai dar a você a oportunidade de crescer na mão dele. Tá bom? Bom. Daniel, um outro homem, na Bíblia, Daniel 11:32 diz assim, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Veja bem, eu estou falando de 2 homens, falei de Elias, Deus trabalhou com Elias, Elias ouviu primeiro, depois ele não quis ouvir, ele reclamou, ele achava que era o único profeta na terra, e Deus falou, você não é o único, tem muito mais com você, só que ele entrou num estado de tanta reclamação que Deus levantou outro. Eliseu então surgiu. Sabia disso? E Eliseu alcançou 2 vezes mais o que Elias tinha alcançado. Eliseu pediu a Deus porção dobrada e Deus deu. Pense bem, Deus está dando a você algumas oportunidades. Deus vai dar para você algumas oportunidades. Mas quantas delas você vai aproveitar? Porque vai chegar um momento que Deus vai falar assim, não, você vai passar esse manto adiante. Talvez Deus nem fale para você, mas Ele vai passar o manto adiante, para quem quer realmente fazer aquilo que tem que ser feito. E Eliseu aceitou. E assim os homens de Deus foram crescendo. A nação de Israel estava aprisionada. Ela tinha perdido a batalha, alguns homens foram levados cativos, e aí a gente chega lá em Daniel.
mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Daniel não caminhava sozinho, Daniel caminhava com outros 3 amigos, e assim Deus começou a trabalhar com eles. Então eu acredito que nós precisamos aprender algo a respeito da pressão. Assim como Elias esteve sob pressão, Daniel passou sob pressão. Daniel teve lutas ao seu redor. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio, para você, isso serve para você, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da sua força. Deus conhece muito bem você. Deus sabe exatamente quais são as suas maiores necessidades, quais são as suas maiores pressões, o que acontece com você, onde você estiver. Pelo contrário, a Bíblia diz, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. A dificuldade está aqui, porque geralmente a gente não suporta. Geralmente a gente espana, geralmente a gente reclama e geralmente a gente não entende o que Deus está construindo. Amém? Isso é mais difícil, eu sei. Mas é aqui uma das dificuldades que nós precisamos parar e trabalhar. Então, eu quero dizer para você, Deus é capaz de resgatar você, seja de onde for. Seja de um buraco emocional, seja de uma condição física, seja de um relacionamento, seja do que for, Deus é capaz de resgatar você e colocar você no lugar que você pode e precisa estar. Que você pode e precisa estar, amém? Ele prepara um caminho, nós vamos ver isso, ele prepara um caminho para que você possa escapar, para sair lá do fundo do poço. Conhece essa expressão? Talvez você já tenha usado. Mas você precisa saber que há pressões. Então, por isso o tema sob pressão. Porque eu e você, diariamente, estamos diante de muita pressão. Você estuda a vida de Paulo lá no Novo Testamento, e você vai ver, o navio afundou. Ele fala, eu já fiquei nu, é o que ele falou. Eu já apanhei, já tive dificuldades, já levei chicotadas. Tudo isso o apóstolo Paulo falou. E o nome disso é pressão. O nome disso é pressão. Daí, ele diz o seguinte, a despeito de tudo isso, a pressão da igreja tem vindo sobre mim. E aqui, nesse lugar, nessa igreja, nesse momento aqui, eu sei que há pessoas que sofrem por causa das pressões ao seu redor. Eu não tenho dúvida disso. Se o Espírito Santo me deu essa mensagem, ela tem funcionado e trabalhado na minha vida, eu sei que também pode funcionar na sua vida. Eu compartilhei hoje com o pastor Marcelo um pouco disso aqui. A gente foi caminhar nesse céu gostoso, né? Nesse sol tranquilo. Nós fomos caminhar, mais ou menos umas 10 horas, parecia meio-dia no deserto de Saara. Mas foi gostoso, eu curti, eu cresci em Brasília, essa temperatura também, né? Gostosa. Mas eu estava sentindo a pressão do sol. O negócio estava bravo. Não via macaco, não via bicho passando, não, eles estavam tudo escondidos, eles estavam sob pressão, embaixo das árvores, cuidando de si mesmo, mas a gente estava andando, não sei porquê, Marcos, você quer andar? Vamos andar, sou parceiro, mas gente, até pneu de carro tem pressão, você vai lá, você para o seu carro no posto, tem lá, PSI, Pressure per Square Inch, né? Então, o inglês influenciou isso, eles medem com polegadas, mas até hoje está lá, PSI, o seu pneu está lá, PSI, então você põe lá 32, 34, 33, depende do que você vai fazer, você põe a pressão no seu pneu, porque tudo está fundamentado na pressão, você aí nesse momento está sentado, passando bem por causa da pressão do seu corpo. Né? Esse 12/8 padrão, né? Cada um tem um, não assusta se o seu for 12, 13 ou até 14, não assusta por isso, Deus deu a você o seu tipo de pressão, todos nós temos a pressão, alguns passam bem com ela, outros passam mal com ela, se a pressão muda muito rápido, daí você vai ter que talvez sofrer um pouco,
Mas eu pergunto, qual é o seu indicador? Lá no posto você vê lá, pi, 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 daí você tira, vai para o outro pneu, né? Às vezes você esquece, eu sou muito fácil de esquecer isso. Uma vez no meu carro estava com pneu, com a pressão 14. Sabe, quem conhece sabe que o pneu tem que estar 24, 26, 32, né? Eu estava lá 14, todo bobo, só que o pneu estraga, o seu carro está desalinhado e tudo vai para o brejo, né? Se você não cuidar. Na vida não é diferente. Por isso eu estou perguntando, qual é o seu indicador de pressão? Como você reflete sobre isso? Dentro da igreja, o seu indicador, eu posso dizer, porque a Bíblia nos instrui isso, é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai indicar, vai trazer para o seu interior esse conhecimento de qual é o seu indicador, qual é a pressão que você está passando que precisa ser corrigida, não é mesmo? Então, por exemplo, outras pessoas trabalham sob pressão. Quem aqui, não levanta a mão para isso não, mas quem aqui chegou no primeiro dia da universidade ou no primeiro dia do colégio e o professor passou para você um dever de casa. E você, trabalhando sob pressão, porque sob pressão você trabalha muito bem, no último dia que você tinha que apresentar, 5 horas da manhã você acordou, fez o seu trabalho para apresentar às 9 horas da manhã. Você teve um mês antes, mas você só trabalhou sob pressão. Por isso que eu pedi para você não levantar a mão, porque ia ser um monte de mão levantada aqui. Mas todos nós trabalhamos sob pressão. A gente prepara mensagens sob pressão. A gente prepara estudos. Você prepara o seu estúdio lá, porque a pessoa está chegando, eu tenho que arrumar. Esse pessoal aqui, eu acho que trabalha sob pressão. Que eu conheço o Marcelo, né? O Marcelo deve chegar 5 minutos antes e falar, não, a gente vai cantar essa música aqui. Não, tá bom, pastor. Sob pressão. Mas não fica bom? Fica, por quê? Porque está ali, ó, bem ajustado. Isso faz bem para você, faz bem para você. Então, não corra da pressão, mas veja onde está aquele medidor de pressão, que vai fazer com que você trabalhe de forma correta. Então, a pressão é importante, e na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual também é importante. Por isso, eu entendo que Deus permite que você passe por vários níveis de pressão, que você experimente múltiplos níveis de pressão, diria, não é só múltiplos níveis de pressão, para que você receba mais glória que Ele tem preparado para você. Deus vai te fazer caminhar sobre esse nível de pressão. Você está preparado? Amém. Eu vou te levar para o próximo degrau. Você vai trabalhar num outro nível de pressão. Você está bem? Glória a Deus. Você vai subir e Deus vai te... A Bíblia diz que você vai ser levado de glória em glória. E esse tipo de pressão, dada pelo Espírito Santo, é para te abençoar. É para cuidar de você. É para te fazer mais forte. Amém? Eu creio que Deus quer preparar, colocar-nos num grande fogo, numa grande lareira, onde o fogo de Deus é aparente e é percebido. Quando a Bíblia diz que se eu extinguir, se eu abafar o fogo, o que acontece com o Espírito Santo? Ele desaparece. Ele não vai ser mais aquele causador, aquele instigador, aquele que vai acender a fogueira dentro de mim. Porque a Bíblia nos instrui a não apagarmos o fogo do Espírito dentro de nós. Se não é para apagar, é para acender. Se não é para apagar, é para fazer esse fogo crescer, maior ainda. Então, como nós mantemos esse fogo? É isso que eu quero continuar trabalhando com você, tá bom? Então, você já viu o bombeiro? Ele entra numa casa pegando fogo. O que acontece para ele entrar lá? O que ele precisa fazer para entrar numa casa que está pegando fogo? Ele precisa ter os equipamentos. O jiu-jiteiro é rápido, né? Ele sabe que se ele entrar no ringue sem a faixa, sem o kimono, o outro lá usa aquilo lá para vantagem. Então, o bombeiro ele entra com aquele equipamento. Aquela roupa que ele usa é para quê? Para protegê-lo do fogo, correto? Para o fogo não entrar nele. Só que eu quero convidar você a ter uma nova experiência com Deus, a partir de hoje, com esse entendimento. Você sim se revestir dessa roupa protetora, mas
antes de colocá-la, ou imaginar essa roupa protetora, que o fogo já esteja aceso dentro de você. E aí, quando você põe essa roupa, esse fogo não saia de você. Você está protegendo o fogo estranho, mas você está mantendo o fogo de Deus em você. Você está entendendo? Deus quer que você mantenha esse fogo aceso. Deus quer que você faça com que esse fogo acenda cada vez mais. Então, quando você carrega o fogo, quando você leva esse fogo, o inimigo não vai poder ficar diante de você. Porque quando o fogo chega, Deus chega para acabar com tudo. Porque Ele é o fogo consumidor. Eu vou repetir para você. Quando você chega, o inimigo não vai poder subsistir. Porque onde você chega com fogo, o inimigo foge. Onde você chega com o fogo do Espírito, o inimigo tem que se render. Porque a glória de Deus chega como fogo consumidor. É você caminhando pelas ruas. Nessa palavra que eu dei para você antes, onde você colocar os seus pés, você vai chegar onde ninguém espera. Você vai chegar em lugares onde eles não estavam esperando, mas o fogo vai chegar, vai ser alastrado e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Então, nós precisamos voltar para o fogo. Eu estou falando aqui de fogo, não é só aquela ideia pentecostal, não é sim o fogo do Pentecoste, mas é uma ideia onde você vai permanecer com esse fogo. Uma coisa é eu ficar cheio do fogo, dar um monte de rodopio aqui e ir para casa e o fogo apagou e só vai acender novamente domingo à noite quando eu voltar para o culto. Não, é você permanecer com este fogo do Espírito enchendo você. O que João Batista disse lá em Lucas 3,16? Olha só, é outro 3,16 para você memorizar, né? Você tem João 3,16, mas preste atenção em Lucas 3,16. Eu, na verdade, vos batizo com água. Olha João Batista, o que ele falou. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Daí o que ele fala? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Daí ele dá esse exemplo aqui, a sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Como que era antigamente? É exatamente isso, aqui está a fornalha, jogando fogo. Aqui estão as sementes. E aqui tem alguém soprando. Sabe, aqueles sopradores antigos, a pessoa vem, abre, fecha e sopra. Quem está com a pá, pega aquelas sementes, joga o grão para cima, quando o grão bate no chão, a palha sai da semente e aquele vento joga a palha no fogo. É o que o versículo está dizendo aqui. É o que Deus está fazendo com você. Deus muitas vezes vai pegar você, vai jogar para cima, o sopro do Espírito vem, que é colocado diante do fogo de Deus, um fogo consumidor, e você fica purificado. Só vai ser levantado o grão que vai servir para alguma coisa. Pode doer. Eu só estou avisando, pode doer. Você está perto do fogo, pode arder um pouco. Pode ser mais dolorido do que o normal, mas melhor do que ficar lá, encrustado dentro daquela caixinha de palha, sem fazer nada e sem poder ser usado. Não é mesmo? Então vamos lá. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha no fogo inextinguível, o fogo do Senhor que nunca se apaga. Então repita essa palavra comigo, fogo. Você não disse de forma certa. Repete comigo, fogo. Ah, bom, porque fagulhazinha não vai apagar nada. Hoje quando eu estava caminhando com o pastor Marcelo, nesse sol gostoso, dessa cidade maravilhosa, nesse dia tão fresco, nós vimos um campo seco. Daí a gente falou, rapaz, só falta alguém, né? A gente usou uma outra palavra, só falta alguém vir e acender um fósforo aqui, para causar, né? Daí a gente até falou, e tem muita gente assim. Tá? Agora, você diante de Deus, você diante do Pai, esse fogo que você tem que fazer arder, ele tem que ser evidenciado. Assim como você passa por uma floresta e você ouve aquele barulho, já ouviu fogo?
O fogo tem um som, o fogo tem um estalo, o fogo começa a consumir aquele lugar e você sente aquela pressão de longe. Eu não sei quem já esteve perto de uma lareira gostosa, num frio, e você chega lá e você não consegue ficar muito perto, porque a pressão ali, o fogo está ardendo e você não consegue então ficar muito tranquilo ali. Por quê? Porque o fogo é consumidor, o fogo vem para queimar mesmo. Então a pressão ao mesmo tempo vem para te fortalecer. Aí vou voltar aqui em Daniel com você. E aqui é o cerne da minha mensagem. Daniel 1, capítulo 1, no versículo 8. Essa mensagem é para você caminhar com ela todos os dias da sua vida. Daniel 1, no versículo 8, ele diz assim, a palavra diz assim: resolveu Daniel firmemente. Repete comigo: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Você fala, poxa vida, que legal, né? Não, a Bíblia diz que ele resolveu, ele assumiu um posicionamento, ele tomou as rédeas da sua vida para assumir uma postura. Olha só. É diferente de eu simplesmente ser levado para algum lugar. Ele aqui era cativo, assim como outras pessoas de Israel, naquele lugar, ele era cativo, ele era prisioneiro. Existe uma diferença aqui entre você ser prisioneiro atrás das grades e prisioneiro dentro de si. E Daniel nos mostra que ele estava livre no seu interior, livre no seu pensamento diante de Deus. Ninguém poderia tocar nisso, na sua condição e no relacionamento que ele tinha com seu pai. Ninguém podia tocar nisso. E aqui, no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, ele diz assim, a Bíblia fala, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, o que a gente está vendo aqui nesse versículo? Porque Daniel estava dizendo assim, Nabucodonosor, você só vai poder chegar até aqui, ponto final. Dessa linha em diante, não. Por quê? Porque ele resolveu firmemente, resolveu no seu coração não se contaminar. Você está entendendo? Muitos de nós vamos ter que assumir esse posicionamento quando a gente sai dessas portas para lá. O quão resolvido, o quão firme, de coração você está diante das coisas que Deus já tem colocado para você. Porque Daniel, nem inferno, nem água sobre a sua cabeça fariam com que ele mudasse disso. Mudasse esse pensamento e mudasse isso que ele tinha assumido aqui. Ele resolveu, por que não mudava? Porque ele resolveu no seu coração. Resolveu no seu coração não contaminar-se. E você sabe que há muita contaminação que a gente se permite aí no mundo. Eu estou te falando, gente. Quão firmemente você que está nessa igreja, que está construindo uma igreja, que está edificando uma igreja, que está sendo ensinado a agir corretamente, o quão firmemente você já resolveu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias da cidade, da sociedade, da cultura da nossa nação. Tudo vai depender o quanto você quer crescer diante de Deus. Tudo vai depender disso, de um posicionamento teu, porque a gente sabe que há muita contaminação. Se eu perguntasse a alguns aqui, como era o seu fogo quando você aceitou ao Senhor? Se você é novo no Senhor, você está vindo para a igreja agora, você é muito favorecido por isso, e aproveite essa fé que você tem, porque nada vai vencê-lo. Parece que Deus, não é assim, tá? Mas parece que Deus agrada mais o novo convertido. Não é verdade, é porque o novo convertido, ele se abre mais diante de Deus e das coisas do Senhor. Porque a hora e o momento que você se abrir mais para o Senhor, Deus vai tratar você da mesma forma como Ele trata com aquele que acabou de entrar nesse momento aqui. Deus ama um coração partido diante dEle, quebrantado diante dEle. Um coração que está resolvido, firmemente, não se contaminar com as iguarias do mundo que a gente anda. Então, se você vai fazer parte de algo grande nessa cidade,
Se você vai fazer parte de algo grande para a sua vida, você tem que estar cheio do fogo. Diga assim: eu quero estar cheio do fogo. Você precisa, gente. Você não vai poder sair por aí e as pessoas tendo que soprar essa fagulha em você. Não, você vai ter que contaminar as pessoas. Sabe, já ouviu falar de combustão, como chama? Tem um nome para isso. Espontânea. Combustão espontânea. Às vezes você, lá no Nordeste, eu sei que aqui nessa região também pode acontecer, mas eu sei que em Brasília está acontecendo isso, não é alguém que vai lá e acende um fogo, às vezes acontece a combustão espontânea. O calor é tão grande que o fogo pega. O fogo é tão forte já lá dentro daquilo que está aquecendo ali, que daqui a pouco ele explode e pronto, o que está ao redor dele é tomado. Você já leu sobre Pedro? Lá no Novo Testamento? Quem pode me dizer o que acontecia com Pedro quando ele caminhava? A sombra dele curava, combustão espontânea do fogo do Senhor na vida de Pedro. Me diga que não é. Porque se você está cheio do Espírito, e se Deus é o fogo em você, e o Espírito Santo te preencheu e te tomou completamente, onde você chegar, vai ter fogo do Senhor. Onde você chegar, o Espírito Santo vai estar ali com você, antes causando essa combustão espontânea onde você pisar. Amém? É isso que acontece. Então, líderes, irmãos, observe aqui alguns pontos que devem estar firmes na sua vida. Observe o fogo sendo consumido e aquilo que você está podendo guardar para você. Daniel não permitiu que o fogo que ele trouxe dos ensinos dos seus pais, daquilo que ele tinha aprendido na sua nação, ele não permitiu que aquele fogo apagasse. Ele não permitiu que o fogo apagasse. Então, todos nós andamos e nos encontramos com a pressão, assim como eles tiveram que encontrar. Então, quando você... Outra coisa que acontece também, falando sobre pressão aqui, né? Quando você está sob pressão, você faz coisas que você não faz normalmente, né? Eu já dei um exemplo do dever que você faz na última hora. O que mais você faz sob pressão? Eu não vou pedir muitos exemplos aqui, mas eu sei que nós fazemos coisas que às vezes a gente não está nem pensando, né? Você está dirigindo no trânsito lá em São Paulo, é fácil você sentir quem está sob pressão. É fácil você também ver o tipo de resposta de alguns diante da pressão. O cara te fecha, o cara para, olha para você e você vai dizer: continua em paz, meu irmão. O que você faz, o que você fala quando você está sob pressão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos encha do seu poder, do seu espírito, do seu discernimento, para que a gente nós sejamos pessoas melhores. Gente, 18 bilhões, eu estou falando aqui, a pressão que você e eu temos que suportar. 18 bilhões de horas são assistidas todos os anos com pornografia na face da terra. 18 bilhões, quando você soma as horas de todas as pessoas assistindo pornografia na face da terra. Uma estatística foi feita na Europa, que 18 bilhões de horas são consumidas durante um ano por pessoas diante da pornografia. Significa que tem um potencial aí, tá? Significa que tem um potencial aí de todo homem e toda mulher e criança a assistirem pelo menos 3 horas por ano. Talvez o teu filho, talvez você, talvez alguém perto de você tenha a probabilidade de assistir pelo menos 3 horas de pornografia por ano. Veja bem. Quando você está querendo se encher do poder do Espírito, o inimigo está distraindo outras pessoas com outro fogo, com fogo estranho. Existe muita pressão na sociedade. 56% da população na Inglaterra, a estatística que eu tenho, essa aqui agora é da Inglaterra, assiste pornografia. 56% da população na Inglaterra assiste pornografia. Desses 56%, 75% são homens, outros 25% são mulheres. Homens e crianças, homens e mulheres, outro
25% envolvidos em materiais eróticos. Que pressão é essa que a sociedade, que a cultura está colocando sobre as nossas vistas? Toda vez que você assiste televisão, graças a Deus parece que a televisão está perdendo para muitas coisas na internet. Lá em casa a gente tem assistido rádio pela internet muito mais do que noticiário, porque não dá mais para assistir alguns noticiários que os caras querem mudar a sua cabeça com mentiras, né? Mas, então, existe aqui uma pressão e a gente precisa também observar o que está entrando. Quando eu falei de você colocar aquela roupa imaginária aqui, né, a roupa espiritual do Espírito Santo, para que você também não permita o fogo estranho, é para isso. Porque nós temos que desenvolver em nós uma estratégia para que a gente não seja pressionado pelo mundo a ponto de cairmos diante do mundo. Porque você vai ser pressionado. Amém? Não podemos permitir que essas coisas entrem sem que a gente lide com elas. Deus tem levantado pessoas aqui. Deus tem nos levantado para lidarmos com algumas situações. O povo de Deus tem que saber quando falar. Daniel encontrou o momento certo de falar. Eu vou falar mais sobre isso, talvez não hoje, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas a gente tem que descobrir que Deus vai nos dar a estratégia. Nós temos a estratégia para nos manter no fogo. Eu vou ler o versículo, e eu acho que eu vou falar sobre essa estratégia amanhã. Quantos minutos eu tenho legítimos aqui? 5? Então eu vou falar sobre a estratégia amanhã. Quem quer saber qual é essa estratégia? Eu vou dar para você amanhã, tá bom? Mas eu vou ler com você, e ela está aqui dentro, e vou deixar você refletir, e a gente vai conversar depois. Daniel 1, versículo 11. Daniel 1, versículo 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael, Azarias, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. E amanhã eu vou conversar com vocês sobre o Deus das estações. E quando você está sob pressão, como Deus pode trabalhar e agir com você. Nós vamos ver 7 coisas que Daniel fez quando estava sob pressão. Nós vamos caminhar nisso. E você vai descobrir que dentro dos ensinos que você está recebendo aqui, as tuas escolhas fazem toda a diferença para você ter a vida ou a morte. Queria que você se levantasse agora. Eu só dividi isso por causa do tempo e eu acho bom, porque daí você tem tempo para refletir. Você vai dormir essa noite com mais palavra, né? O apóstolo Dom vai falar novamente daqui a pouco, depois vai falar, depois. Então, eu vou deixar pendurado, mas você vai refletir e pensar, qual é a estratégia que Deus vai me dar? Qual é a estratégia para que eu caminhe sob pressão, mas na pressão do fogo do Espírito dentro de mim? Eu quero que você reflita sobre isso. Pai, no nome de Jesus.